Queridos irmãos, estamos iniciando o nosso culto que prestaremos ao nosso Deus e somos gratos ao Senhor nesta noite por esta oportunidade que o Senhor concede a nós, como igreja do Senhor, em tempo de isolamento social, podemos estar aqui na igreja, tomando os devidos cuidados, mas podendo levar a palavra do Senhor como temos feito durante todo este tempo, e também com uma participação maior dos nossos irmãos nesta noite, a banda Under Grace e os queridos irmãos André, Isabela, nos apoiando, nos auxiliando na transmissão do culto que prestaremos ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, que a graça, a bondade do Senhor estejam sobre a vida de todos os irmãos, todas as famílias de nossa igreja. Quero orar, iniciando o nosso culto nesta noite, pedindo a bênção de Deus e a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oremos juntos. Pai querido, Pai celeste, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença e Te louvamos, ó Deus, agradecidos pelo privilégio de pertencermos ao Senhor, de termos tão grande salvação em Cristo Jesus e declararmos nesta noite: o Senhor é a única razão do nosso viver, o Senhor é a nossa total esperança. Por isso, Senhor, nesta noite, a nossa adoração é somente ao Senhor, e por toda a nossa vida daremos toda a adoração, porque o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. E nesta noite, ó Deus, como igreja do Senhor, estamos reunidos para adorá-lo na beleza da Tua santidade, para dizer em alto e bom som que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além do Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, pois assim o faremos na dependência ou sob a orientação do Teu Espírito, e na instrumentalidade dEle oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Também, meus irmãos, quero ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Lerei a partir do verso de número 33 até o verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que o Senhor aplique esta porção da palavra lida neste momento aos nossos corações, e assim declaramos: Jesus é a nossa verdade, Ele é a minha e a sua esperança. Por isso Jesus é digno de toda a nossa adoração. Vamos neste momento louvá-lo, adorá-lo com cânticos de louvor e adoração com a banda Under Grace. Graça e paz, meus irmãos. Muita alegria nossa estarmos aqui juntos a vocês, de certa forma, aqui na nossa igreja, podendo louvar a Deus, que é aquilo que a gente mais ama fazer. Convido vocês a louvarem junto com a gente. Eu canto aleluia.
Senhor. Jesus é a verdade, Ele é a nossa esperança, Ele dá direção à nossa vida. Por isso, lemos no texto do Evangelho de João, capítulo 21, os versos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Meus queridos irmãos, à luz desta palavra, registrando o grande milagre do Senhor na vida dos discípulos, da multidão que o seguia, estamos diante do nosso grande Deus provedor. E quero agradecer ao Senhor, pois Ele é o direcionador, Ele é o sustentador das nossas vidas. E neste momento também acolher os pedidos de oração. Hoje pela manhã, famílias que estão enlutadas em nosso meio, famílias que estão enfrentando problemas com a enfermidade. Há vários irmãos, e eu quero mencionar o irmão Rubem Neri, que está com a sua mamãe hospitalizada. Também o irmão André, que perdeu o seu papai. Aninha perdeu sua prima. Vamos orar neste momento pelas famílias enlutadas em nosso meio. Vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos. Há vários irmãos em nosso meio que têm sido alvo de nossas orações diante do Senhor. Irmão Aparecido Postigo, irmã Ana Aparecida, irmã Marilza Mioto. Vamos orar pelo Maurício Caldeira. Vamos orar pelos irmãos idosos de nossa igreja. Vamos orar pelos que estão desempregados, pelos que estão empregados. Vamos mencioná-los diante de Deus. São alguns pedidos de oração. Também quero pedir que os irmãos mencionem e coloquem nos nossos grupos, nas redes sociais, os pedidos de oração dos irmãos, de seus familiares, para que continuemos orando ao nosso Deus. Também, irmãos, quero agradecer diante do Senhor a fidelidade dos irmãos. Hoje é o dia 31 de maio, o último domingo deste mês, e eu tenho acompanhado as finanças da igreja, e os meus irmãos têm ofertado, os meus irmãos têm dizimado, meus irmãos têm exercido a liberalidade na devolução dos seus dízimos e das suas ofertas. E teremos este momento agora, quando a banda The Grace vai louvar o nome do Senhor com mais uma canção. Os irmãos poderão também fazer dedicação de dízimos e ofertas, e oraremos ao Senhor consagrando os dízimos e ofertas que foram entregues durante todo este mês de maio ao nosso Deus, para o sustento da obra do Senhor. E certamente neste novo mês os irmãos que fizeram irão fazer com liberalidade, e aqueles que ainda não fizeram poderão fazer, porque a nossa fidelidade honra a Deus e o glorifica. Eu quero orar então neste momento. Querido Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos-te, ó Deus, pelo privilégio de podermos buscar a Tua face, a Tua direção, de termos livre acesso ao trono de graça do Senhor, tendo a certeza de que o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia, é a resposta a todo aquele que clama ao Senhor. E nesta noite, Senhor, quando meus irmãos trazem seus pedidos, suas necessidades, aquilo que aflige o coração, as suas lutas, ó Deus querido, o Senhor que é o Deus de perto, o Senhor que é o Deus todo-poderoso, Deus do impossível, não cessamos de buscar a Tua face, de clamar ao Senhor, de rogar ao Senhor que intervenha, que mude a história, que restaure a saúde daqueles que estão enfermos, que traga consolo ao coração daqueles que estão enlutados. E a quantas pessoas, ó Deus querido, choram seus mortos em nossa nação. Ó Deus, que onde quer que esta transmissão alcance os corações, traga consolo, traga paz, ó Deus, a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Também te louvamos, ó Deus, pela recuperação da saúde do irmão Aloísio, da irmã Ivone,
do Marcelinho, acometidos, ó Deus, pela Covid-19, neste tempo, esta enfermidade terrível, mas o Senhor nos devolveu os nossos amados, e estamos a celebrar, estamos a agradecer ao Senhor, e dizer em todo o tempo: o Senhor é bom, louvado e exaltado seja o nome do Senhor entre nós. Sim, Deus, com esperança, cremos no Senhor hoje, e com esperança aguardamos a volta do Senhor. Por isso dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvamos-te, ó Deus, agradecidos assim, orando em nome de Jesus. Amém. Ouçamos e cantemos juntos. As pessoas lá estão dizendo que estão louvando ao Senhor junto com vocês, viu? Vamos louvar então com a banda The Grace, com o cântico Maranata.
Pastor. Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo, e sejam quais forem as circunstâncias, estamos na presença do nosso Deus para adorá-lo, para bendizê-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Neste momento, meus irmãos, quero ler uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação nesta noite e edificação dos nossos corações. Eu leio no Evangelho, aliás, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, apenas o verso de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vou ler mais uma vez, por ser apenas um verso que servirá de base para a nossa meditação nesta noite da palavra de Deus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. A minha oração, meus irmãos, nesta noite é que Deus nos dê ouvidos para ouvir, que Deus nos dê corações para confiar e mentes para descansar. Vou repetir esta frase. A minha oração, desejo do meu coração nesta noite é que Deus nos dê ouvidos para ouvir, corações para confiar e mentes para descansar no Senhor. Sim, meus irmãos, porque quero meditar nesta noite sobre o tema: Cristo é para sempre a nossa esperança. Por que esta mensagem, ou por que este tema nesta noite? Por que enfatizar, meus irmãos, o tema esperança em Cristo Jesus? Porque vivemos, meus queridos irmãos, neste tempo, julgo que é o tempo que mais precisamos de uma mensagem bíblica, de uma mensagem do coração de Deus, que nos traga esperança, que nos estimule a confiar em Deus, que nos ajude a adotarmos uma postura correta diante dos dias que vivemos. Porque infelizmente os dias que estamos vivendo são dias de turbulência social, de perturbação espiritual, dias que têm trazido insegurança para os nossos corações. As incertezas presentes na vida são a única certeza que temos hoje. Então, qual é a postura correta? Quais são as atitudes que devemos ter diante destas situações? Então, algumas pessoas poderiam dizer: infelizmente vivemos dias, estamos vivendo o tempo do fim. Jesus vai voltar, e então, se Jesus vai voltar, só nos resta aguardarmos, só nos resta esperarmos pela volta do Senhor Jesus, e nada fazermos, e nenhuma atitude proativa. Também vivemos esses dias de turbulência social, em que a falta de paz, o crescimento da violência, a queda dos valores morais e sociais, os horrores das guerras e as doenças que assolam milhões de pessoas no mundo inteiro. Tudo isso, meus queridos, assustam e entristecem todos nós diariamente em todos os meios de comunicação. Temos visto o noticiário, temos sido informados a respeito dessas situações. Quais são as nossas atitudes como crentes em Jesus, como pessoas que seguem ao Senhor Jesus? Qual é a atitude correta neste tempo? O que devemos fazer e o que não devemos fazer? Então algumas pessoas dirão: estamos chegando ao fim, Jesus vai voltar, só nos resta esperar e nada fazer.
Será que esta é a atitude? Será que isto retrata a esperança mesmo? Ou é um conformismo inútil, um conformismo que nada contribui para a situação, para os dias, o tempo que estamos vivendo? Ou em segundo lugar, há uma outra atitude: as pessoas poderiam afirmar e crer o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse. O que é que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse? É a mensagem que atravessa as suas páginas, aponta e estimula e nos mostra uma atitude de proatividade. É isso que a palavra de Deus transmite como mensagem para todos nós neste tempo, que sejamos proativos, que tenhamos uma atitude não de conformismo, mas de ação, de proatividade, de proação. De que maneira, meus irmãos? Porque a palavra de Deus traz como mensagem, apontando, estimulando e nos mostrando essa atitude de proatividade, porque há esperança, porque há razão para viver. E isto veremos um pouco mais, que não podemos olhar tudo o que está acontecendo e se submeter a esses imponderáveis, aos irrecorríveis problemas, mas lutarmos contra eles e dispormos a mudar esta situação. Esta deve ser a nossa atitude de proatividade. Não podemos nos conformar com tudo o que está acontecendo, com tudo que está diante dos nossos olhos e nada fazermos. Será que não há nada a fazer mesmo? Então precisamos orar. É uma das atitudes para que o Senhor nosso Deus intervenha e esperar que o amanhã seja melhor que o hoje. E mesmo este amanhã, não sendo tão bom quanto foi, esperemos o depois de amanhã. E tudo isso poderemos fazer com esperança em nossos corações. Esperarmos que o amanhã seja melhor que o hoje. E se o amanhã não for tão bom, tão desejado como esperávamos, esperarmos que o depois de amanhã seja ainda melhor. Sim, estamos falando de esperança. E o texto que lemos é uma profecia, falando da vinda do Messias, o Messias prometido na palavra de Deus no Antigo Testamento. Jesus é para sempre a nossa esperança. Agora, o que é esperança? Esperança é o ato de esperar-se o que se deseja, e na Bíblia ela aparece 58 vezes, desde o livro de Jó, passando pelas cartas paulinas do Novo Testamento e chegando na primeira carta do Evangelho de João, no capítulo 3, o verso de número 3, o apóstolo João fala desta esperança. Então 58 vezes a palavra é mencionada e assuntos são correlacionados a respeito da esperança que precisamos nutrir no nosso coração. Então, tanto no hebraico quanto no grego, esta palavra tem o mesmo significado, é a mesma coisa, o ato de esperar-se ou aguardar-se por algo que desejamos ou contamos que aconteça mais cedo ou mais tarde. Isto é esperança à luz da palavra de Deus. Aguardamos por algo acontecer, e porque estamos na presença do Senhor, cremos que aquilo que aguardamos com fé, aquilo que aguardamos com esperança, poderemos experimentar na nossa vida, porque Ele vive. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Portanto, meus queridos, Cristo é a plenitude da nossa esperança. E como desejar o melhor para as pessoas? Como desejar o melhor na vida das pessoas se o mal está assolando essas pessoas? Qual é a atitude que devemos ter para com elas, com as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, sejam nossos familiares, sejam nossos colegas de trabalho, sejam pessoas conhecidas outras, elas estão sofrendo por causa do mal. Qual é a atitude nossa como pessoas portadoras da esperança em Cristo Jesus? Precisamos mencionar aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, a fim de encontrarem paz, descansar nele. Jesus disse aos seus discípulos:
vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, queridos, para aqueles que sofrem, nós que cremos, que temos esperança, diremos a possibilidade de descansarmos em Deus, sabendo que Ele cuida de cada um de nós. Segundo, como esperar por dias melhores para os homens na sua busca por Deus, se não estivermos esperança em Cristo? Então precisamos mencionar, precisamos exemplificar na vida das pessoas que estão buscando a Deus desesperadamente, pessoas que estão envoltas no ambiente tenebroso, de tristeza, de depressão, de incerteza. O que devemos dizer para elas? Devemos dizer o que Jesus disse, e está registrado em João 14, o verso de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Diremos então a essas pessoas, nutrindo a esperança em Cristo Jesus, que há dias melhores na busca por Deus. Jesus disse: eu sou o caminho que leva até Deus. Também, queridos, como não temer a morte e o fim desta vida, se não tivermos esperança em Cristo Jesus? Uma das coisas mais reais neste tempo de pandemia, de isolamento social, de instabilidade financeira, quando todos nós reagendamos ou suspendemos nossos compromissos, o que mais temos visto por causa desta enfermidade e desta pandemia? É morte aos milhões de pessoas aqui no mundo. Enlutados, pessoas que choram seus mortos. O que dizer a essas pessoas? Diremos o que está na palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11, o verso de número 25, é o episódio da morte de Lázaro, amigo do Senhor Jesus. Naquela ocasião, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus fez esta grande declaração que é distintivo, que é o diferencial para a fé cristã, para o cristianismo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sim, querido, este é o diferencial da fé cristã, porque o nosso Cristo morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, preparando-nos lugar, e Ele disse isto aos seus discípulos, a fim de que não se entristecessem por ocasião da sua morte. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sim, queridos, esta é mensagem de esperança aos corações, que Jesus dá descanso, que Jesus é o caminho para aqueles que buscam a Deus, e Jesus é a ressurreição e a vida para aqueles que creem em Cristo Jesus. Portanto, não temeremos o que poderá nos acontecer. Sim, queridos, Cristo é a esperança para a vida de todos nós, porque em Filipenses capítulo 3, Paulo declara que precisamos perseverar, continuarmos olhando para Cristo, deixando para trás outras coisas e perseverarmos em seguir a Jesus. Jesus é a nossa esperança para sempre, porque Ele é o prometido de Deus que se cumpriu. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, tornou-se realidade no Novo Testamento e é realidade para todo aquele que crê. Jesus é a promessa de Deus que se cumpriu entre nós. Por isso Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna, mas quem não crer não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Em segundo lugar, Cristo é para sempre a nossa esperança, porque Ele venceu a nossa vitória.
Ele venceu a morte com a sua ressurreição. Queridos, precisávamos veementemente, havia uma grande necessidade de todos os seres viventes, todos os seres humanos, aqueles que nasceram e morreriam, precisariam experimentar uma nova vida. Esta nova vida tornou-se real através da vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Portanto, lá em Jerusalém, túmulo vazio. Lá em Jerusalém não há restos mortais do nosso Cristo, do nosso Deus, do Senhor da nossa vida. Portanto, nesta noite, nutra o seu coração, encha a sua alma de alegria, de esperança, porque o nosso Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Portanto, esse Cristo que veio como promessa, ser o Messias, sendo o Messias de Deus, o prometido para a nossa redenção, morreu e ressuscitou. Ele é o plano efetivo de Deus para a salvação de toda a humanidade. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único meio de salvação. Portanto, nele estamos seguros, nele temos a certeza da vida eterna, nele cremos que se partirmos desta vida e entraremos na eternidade propriamente dito, para recebermos o bem-vindo do Senhor. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No pouco foste fiel, no muito te colocarei, entrem no gozo do teu Senhor. Sim, meus irmãos, aqueles que creram e receberam Jesus como Salvador, experimentaram a vitória. A sua vitória é a nossa vitória. Portanto, quero concluir dizendo: Jesus é a nossa esperança para sempre, e nós somos continuadores desse legado de esperança que os que nos antecederam na jornada da fé nos deixaram. Sim, meus irmãos, ao longo desses mais de 20 séculos de história da igreja, aqueles que nos antecederam passaram-nos o bastão da fé, o bastão da esperança. Foram homens e mulheres do passado, desde os primórdios do cristianismo, que creram em Jesus como Salvador e nutriram nele a esperança de uma vida vindoura, de uma vida eterna, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Somos nós hoje, os seguidores de Jesus, discípulos do Senhor, aqueles que amam a Jesus sobre todas as coisas. Portanto, temos o grande privilégio e responsabilidade de transmitirmos a esta geração a esperança em Cristo Jesus. Devemos levar a esperança às pessoas neste tempo, porque o tempo é propício a desencantamento e depressão, abatendo milhares e milhares de pessoas. O que mais ouvimos das pessoas é da sua tristeza, é do seu pranto, do seu lamento. As pessoas estão abatidas emocionalmente e espiritualmente. Então, este tempo de crise é também tempo de oportunidade para transmitirmos, compartilharmos a mensagem de esperança a todos aqueles que temos contato. Também devemos lembrar dos crentes perseguidos do passado, como eles não se olvidaram, como eles não recuaram, mas avante foram, pregando o Evangelho, a palavra de Deus aos corações. Sim, meus irmãos, precisamos ir por toda parte anunciando a palavra de Deus. Paulo e Silas, por exemplo, quando presos em Filipos, lá na prisão, eles cantaram louvores ao nosso Deus. Só canta louvores em meio ao sofrimento quem tem esperança em Cristo Jesus. Portanto, nesta noite, somos nós portadores, instrumentos de Deus, para levar esta mensagem de esperança, porque para nós Cristo será sempre a nossa esperança. Quero terminar lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 8, porque creio que retrata muito bem tudo isso que estamos falando à luz
da palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. É o retrato claro desse tempo e da postura que devemos ter. Portanto, queridos, não nos olvidemos, não recuemos, mas avancemos. Vamos viver a vida cristã de maneira produtiva e que faça diferença na vida das pessoas. Porque Jesus é a nossa esperança para sempre. Ele é o prometido de Deus. Ele morreu e ressuscitou. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Portanto, todos aqueles que nesta noite precisam de uma mensagem de esperança, aqui está a mensagem de esperança. Jesus é a nossa esperança para sempre. Deus os abençoe, console e traga consolação aos seus corações. Eu quero terminar mencionando, a banda da Grace pode chegar para o pós-lúdio. Eu quero mencionar os pedidos de oração que chegaram para nós neste momento. Está aqui? Ok? Meus irmãos, eu quero mencionar os pedidos de oração, porque não poderíamos deixar de orar uns pelos outros. A irmã Sheila Couto pede pela Cláudia, sua irmã, pela vida de Amélia Sardinha, amiga da Sula e do Silvio, pela recuperação do Paulo Eduardo, amigo do Paulinho, pelo luto e recuperação da mãe de André, Dona Lourdes, pela saúde da sogra de Evandro, Dona Marineide, mamãe da Pati. Vamos orar pela saúde de seu Macedo, conhecido de Gilza. Vamos orar mencionando essas pessoas queridas diante do Senhor. Queridos irmãos, ore, interceda por essas vidas preciosas. Pai querido, Pai celeste, continue, Senhor, com a tua boa mão, abençoar essas vidas preciosas. Cláudia diante do Senhor, Dona Amélia, Senhor Deus, Paulo Eduardo, lá hospitalizado, ó Deus, o luto do André, a recuperação da cirurgia de sua mamãe Lourdes. Ó Deus querido, apresentamos a querida irmã Marineide diante do Senhor. Também, ó Deus, seu Macedo, também a mamãe do irmão Rubem Neri, ó Deus, que está hospitalizada. Senhor, o Senhor é o socorro presente na hora da angústia, e neste momento, ó Deus, como servos teus, clamamos ao Senhor que cure estas pessoas, que restaure-as, ó Deus, a saúde delas, segundo a vontade soberana do Senhor. Sim, as abençoamos assim, orando agradecidos em o nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos.